Bem-vindos, seres humanos! Estamos aqui em mais um episódio do Vivenciando o Lado B. Eu sou a Sandra Ciraldo e hoje eu estou extremamente feliz em receber a minha amiga querida Aline. Ela é fisioterapeuta, ela é professora e é quem me salva quando eu preciso. Mas antes disso, eu quero agradecer a empada da casa. E ele tem o lema pouca massa e muito recheio. E eu provei, realmente, quase não tem massa. É uma delícia. Vocês experimentem. Não sei se vai ter na cidade de vocês. Se não tiver também, você pode abrir uma franquia. Muito legal. Então, Aline, é um prazer imenso ter você aqui. É com muita alegria que eu te recebo, né, nesse podcast tão esperado que a gente combinou tantas vezes e eu acabava não podendo, né? Mas agora o espaço é todo seu. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você. Sandra, obrigada pelo convite. Aliás, esse convite já foi feito há quase 10 meses, um ano, talvez. Tem mais do que isso. E aí agora saiu. Então, estou muito feliz de estar aqui e a gente falar sobretudo de um tema assim tão relevante. Eu sou fisioterapeuta. Sou formada há 20 anos, trabalho sempre com a parte de corpo. Porque eu falei, ele parou. E agora? Pode continuar, sou fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta, sou formada há 20 anos, trabalho então com corpo, mente e espírito, né? Não tem como a gente mais pensar em qualquer abordagem num ser humano sem a gente pensar nessa tríade maravilhosa que a gente não consegue, então, isolar. Então, com o passar dos anos, eu fui percebendo cada vez mais que a procura pelos meus serviços na parte física tinha bem menos da parte física e muito mais da parte da psique, da parte cognitiva, emocional. E a gente conversava muito isso, né? Quando eu ia para lá para fazer ela atende individualizado, né? Então, além dela atender no Pilates, que foi onde eu comecei, ela também fazia o atendimento individualizado. E ali, como eu estava estudando neurociência, né, Aline? Ali no início, eu fazendo neurociência, estudando a parte de terapia, e a gente começou essas trocas sobre a dor que a gente sente, né? Quer dizer, os problemas emocionais que a gente tem, começar a imprimir no nosso corpo a dor física, né? Sim. E isso você pega muito no consultório, né? Demais, muito, muito. E a gente falava muito sobre isso, né? Nas nossas consultas, assim. E o papo fluía, quando a gente passava, nossa, em 10 minutos... Eu pagava uma hora de sessão, eu acho que ela só fazia 15 minutos. Era assim. Não, e essas consultas são as melhores, porque eu ganho tanto quanto. E é assim que eu vou aprendendo. E aí, com você, eu aprendo a não só cuidar de você, e cuidar de outras pessoas, porque acaba que a gente tem um perfil muito parecido, né? De queixas, dores. E quando eu comecei a estudar toda essa parte comportamental, eu comecei a perceber, e isso começou comigo, tá? A primeira vez que eu percebi foi em mim. Então, eu procurei na época um fisioterapeuta que eu tinha e eu falei para ele, olha, eu tô com uma dor muito forte no pescoço, tá doendo meu quadril e tá doendo meu joelho. Aí ele riu e falou assim, tá doendo bastante, né, Sandra? Eu falei assim, tá doendo bastante. E aí ele me perguntou assim, e como é que tá o seu lado pessoal e profissional? Eu falei, tô trabalhando demais, não tô aguentando, dando muito plantão e tal. Aí ele virou e falou assim... Eu sei que você pode ficar chateado comigo, pode parecer que o que eu estou te falando vai te machucar, mas normalmente quando a pessoa chega com mais de 3 dores físicas, o quadro é muito mais emocional do que efetivamente físico. E isso você vê também na sua prática diária? É muito importante, então, essa anamnese, essa entrevista inicial, porque aí o paciente vai dando relatos, né? Então, a primeira coisa que eu faço, assim, primeiro, ter uma escuta ativa, uma escuta... Olhar para o paciente e ficar quieto, deixar ele falar. É a hora dele falar. Porque, às vezes, a gente faz muitas perguntas e atropela. Então, assim, deixa ele falar. Porque vai sair aquilo que é mais importante. E aí ele começa. Meu lado esquerdo todo, parece que é sempre o lado esquerdo. Eu já, presta atenção. Então, porque... Aí fica aquela... Aqui. E se você der uma folha para ele colocar o mapa... para ele escrever ali onde está, porque tem isso, né, Sandra? Tem o desenho do bonequinho e a gente vai pontuando ali as dores. Aí você vê X, o boneco está todo pintado, uma coisa está acontecendo. E aí eu pergunto como é que está a rotina em casa, como é que é o sono, a alimentação, o nível de estresse. Faço algumas perguntas que ele fala... Por que essa doida tá me perguntando isso? O que tem a ver? Eu vim aqui porque, olha... porque sabe o que aconteceu? Eu peguei minha mala de mau jeito... Vim de uma viagem agora, e aí eu fui fazer uma força, fui levantar a mala, e aí eu travei. Aí depois eu sentei, e aí eu travei. E aí eu
Quando você vê, ele está todo cheio de pequenas contraturas, gatilhos. E aí você vê o comportamento, Sandra, porque não é só a parte física. A parte física, inclusive, ela vai se resolver naturalmente. Nosso corpo é tão sábio que, naturalmente, sozinho, ele vai jogando lá os neurotransmissores, os neurotransmissores, todas aquelas células anti-inflamatórias para resolver. Você fala, o paciente está com 3 meses, 6 meses, 10 meses com aquela mesma dor, não é uma dor mais física, é uma dor que ele não consegue gerenciar a dor. Né? A dor ela não é só aquilo que a gente... o output. É o input e output. Né? É o que entra e o que sai. A dor é aquele somatório do que o corpo físico está sentindo e daquilo que você percebe do meio externo no seu corpo físico. Então, é bem complexo. O ser humano é muito complexo, essa máquina é muito maravilhosa. É uma máquina perfeita, mas a gente tem que entender ela, né? Exatamente. Tem que ter um manual. E o que a gente vê? O que a gente ouve muito? Que tem uma lesão. Eu tenho uma lesão, como se fosse só físico, né? Só biológico. Sim, pode ter. Mas a gente precisa olhar a parte da psique, a parte emocional. Por que esse corpo não está conseguindo gerenciar a dor? A dor tem um limiar, a gente tem resistência à dor até um determinado nível. Quando o corpo está sadio, a gente tem uma média, ok, onde a partir dali a gente sente dor. Quando esse corpo está hipersensível, está sensibilizado, e isso não tem a ver com a parte do tecido, tem a ver com a parte do sistema nervoso central. A qualquer estímulo doloroso, o mínimo que seja, o corpo já entende como uma agressão. O sistema de alerta está o tempo inteiro. E aí, quando a gente fala sistema de alerta, o que a gente pensa? No dia a dia, a gente precisa lutar e fugir o tempo inteiro. Mas será? Porque quando a gente era lá das cavernas, a gente precisava... Luta ou fuga, né? Luta ou fuga. Fugir do predador ali, sair correndo. E até a ansiedade, tudo isso faz parte da nossa evolução. Lutar e fugir faz parte da gente poder reagir. Agora, a gente passa 24 horas reagindo, às vezes até dormindo. Eu venho estudando muito sobre essas dores físicas, né? São as dores emocionais imprimindo no corpo, imprimindo na célula. Porque, na verdade, a gente estuda muito isso em neurociência. Cada acontecimento da nossa vida, isso imprime esse acontecimento nas nossas células. Exatamente. A gente sente raiva, as nossas células sentem raiva, né? A gente sente desgosto, desgosto. A gente sente alegria, alegria. E eu olhei um mapa bem legal, deveria até ter trazido ele para mostrar aqui, mas eu vi um mapa onde, de acordo com cada sentimento, onde que aquele sentimento se manifestava no corpo. Você já viu? É do Hopkins, né? É uma escala de dor. Então, ele coloca vergonha, raiva, ódio, tristeza. E aí, ele vai imprimindo em cada parte do corpo de acordo com esse sentimento. E isso estaria diretamente ligado à fibromialgia, que é uma doença que hoje está cada dia mais comum. Sim, muito. É uma doença nova, né? E a gente não consegue mais dissociar a fibromialgia de uma condição de depressão, ansiedade, uma condição cognitiva junto. Não tem mais, é indissociável. Já é sabido que a fibromialgia está ligada a essas condições, né? Então, a gente não consegue tratar mais a fibromialgia só pensando na parte física. A gente precisa realmente entrar e encaminhar. O fisioterapeuta, ele é o profissional de saúde de primeiro contato. Ele tem essa capacidade de olhar 360, de olhar e identificar. Inclusive, eu faço muito isso. Eu encaminho para terapia, eu encaminho para o psiquiatra, eu encaminho para nutricionista, para o endócrino. Muito, muito mesmo. E algumas frases que os pacientes me falam, eu já vou identificando um pouquinho sobre aonde pode estar ali, como criando um mapa para ele. Então, é muito importante esse olhar 360 para o paciente, né? Então, você vai ali ao longo da consulta, no tempo que você está ali tratando aquela dor, você vai conversando com ele, tentando identificar de onde vem a dor, né? Primeiro a anamnese e a avaliação, né? Essa entrevista é muito importante. Parar, olhar e ouvir. E a gente já vai ter um panorama. E a gente vai começar o trabalho. Ao longo de cada sessão, a gente vai reavaliar, né? Toda sessão a gente está reavaliando o paciente.
E aí, opa, isso aqui eu não tinha percebido, isso aqui tá mais forte. Aí começa a introduzir. Também não dá pra gente falar tudo de uma vez, e às vezes eles não estão preparados para ouvir. Isso é Então, uma verdade. Você precisa de um preparo emocional até para sim. ouvir que você tem um problema porque emocional. ele foi com né? uma expectativa de trabalhar a parte física. O que essa maluca tá falando outra coisa da minha vida, do meu trabalho? O que ela tem a ver? Que ela mulher tem a ver com fofoqueira. isso? Nossa, nada a ver, viajou. Então, com o tempo, a gente vai trazendo ele para essa ideia. Porque, na verdade, fazer sentido para mim, não importa. Tem que fazer sentido para ele. É. O que aquela dor está querendo dizer? Então, a primeira coisa que eu penso é como que eu vou educar esse paciente na relação com a dor dele. Educação em dor. Uma das coisas é fazer sentido para ele o que ele está passando. Muita gente tem pânico, pavor de sentir dor. E eu falo assim, nossa, a dor é nossa amiga. Ela dá direcionamento. Alguma coisa não está funcionando bem ali. Porque se a gente não sentisse dor, a gente se queimaria. Eu se sou exatamente essa pessoa que eu não tomo remédio. É muito raro eu tomar um remédio, principalmente para dor. Também, né? muito raro. Então, assim, você vai para academia. Aí você se exercita para exercitar o músculo. Aí o músculo dói, o que as pessoas fazem? Tomam um anti-inflamatório. Aí você tá com aquela dor, você toma um anti-inflamatório, a dor acaba. Você volta no dia seguinte para malhar, você vai forçar mais, além do que você poderia forçar, e aí você acaba efetivamente tendo uma lesão, né? Não compensa realmente. Inclusive, eu acabei de passar por essa experiência. Tinha mais de 12 anos que eu não tinha um episódio de dor lombar. E eu senti agora, tem 15 dias. E eu até compartilhei isso na rede social, falei, gente, eu vou tentar não tomar remédio. Porque de fato eu acredito que a dor, ela tá me sinalizando. E eu parei para pensar, e realmente, adivinha, foi a semana que a Aline Mendes, minha secretária, saiu de férias. Saiu de férias, você eu ficou acumulei sobrecarregada. função, continuei tocando a vida, vambora, trabalho, família, filho, treina. E num dos treinos que eu fiz, eu senti contratura muscular. Eu não tava conseguindo relaxar, né, recuperar no tempo que eu geralmente recupero. E aí foram 2 dias travada, sentindo dor, para sentar, para andar e tudo. Fiquei assim também. Mas, cara, faz parte. A dor não vai dar no poste, a dor vai dar em pessoas reais. E mesmo eu, né, que conheço, o importante é isso. É que eu encarei, e eu ajudo os pacientes a fazerem isso. Vamos encarar, enfrentar o que está acontecendo com você. Olha, é uma contratura, precisa relaxar. Vamos fazer. Porque a gente orienta e o paciente não quer fazer. Então, ele quer tomar o remédio, ele quer tomar o remédio. O remédio cura rápido, né? Então, assim, a compressa, as bolinhas, eu uso muito bolinha para poder fazer, né? A própria fisioterapia. Eu fiz fisioterapia terça, quarta e quinta. Meus pacientes quase não fazem isso. Às vezes eu até indico. Aí eles vão dia sim, dia não. Mas assim, eu fui dias seguidos. E depois eu não precisei mais. No domingo, Sandra, eu travei na terça-feira. No domingo eu estava correndo 7 quilômetros, eu rodei a lagoa todinha. Ai, Jesus. E eu travei. Então, assim, isso que é legal. É perceber que a mente é muito mais poderosa e ela vai ditar aquilo que você vai viver. A gente cocria o tempo inteiro. Então, eu pergunto para os meus pacientes, você viu o seu exame de imagem? Ah, eu vi. O que você achou? Aí eu falo com ele. Aí ele fala assim para mim, não, nossa, eu tô muito velho, né? O médico falou que a minha coluna é de não sei o quê. Ou então, não, me falaram. E eles olham e tem uma ideia mental. A ideia que aparece ali é que eles não vão mais andar, não podem mais correr. Eles se limitam. E se você acreditar nisso... o cérebro te limita, né? Porque o cérebro é o seu pior e melhor inimigo, né? Você só precisa aprender a usar ele. Se você acreditar nisso, você tá certa. E se você acreditar que você é forte, você está certa também. Então, assim, eu ajudo os pacientes, eu fiz isso comigo e eu ajudo os pacientes a fazerem isso. Enfrentar aquilo ali e gradativamente ir se recuperando. O nosso corpo, ele pode tudo de forma gradativa. De forma que a gente vai fazendo uma exposição gradativa para ele. Então, assim, a gente não precisa botar teto, gente. Vamos tirar teto. Eu acho lindo, assim, 90 anos correndo 5 quilômetros. Eu me vejo você não viu? Assim, correndo. De 90 anos que fez o Ironman. Então, ela fez o Ironman. Eu já acho lindo correr 5 quilômetros. E as pessoas, não, porque o meu joelho, o cara tem 40. Não, porque o meu joelho, gente, tá bom, a gente vai envelhecer. Vamos fortalecer o joelho que você vai conseguir correr, né? Se colocar um exame de imagem, botar uma lupa, vai haver uma alteração, vai haver um desgaste, vai haver uma diminuição. Óbvio, né? A gente tá... Desgaste natural, né? Mas isso não limita a gente, então isso é bem importante. E aí, as ansiedades, né? Aquela coisa da ansiedade, aquele transtorno, essa hipervigilância, catastrofização do próprio quadro. Tudo isso vai gerando um ciclo vicioso
de queda vertiginosa, né? E isso vai imprimindo no tecido, e aí começam as dores, dói aqui, dói ali, dói aqui, dói ali, dói aqui, daí fibromialgia. Para quebrar isso, mais difícil. Então, um trabalho multidisciplinar muito bem-vindo. A minha função é usar o corpo para potencializar a mente dele, sabendo que quem vai comandar ali é a mente, é a psique. Então, eu acabo usando o corpo para isso. Então, por isso que as aulas de Pilates são desafiadoras, né, Sandra? Ai, eu adoro aquele desafio. Porque você vai vencendo o medo, né? Vai vencendo o medo. Você vai vencendo o medo. E isso é muito legal, porque no Pilates você pode ficar ali no mamão com açúcar, mas você pode fazer o Pilates, ele pode ser uma coisa extremamente difícil de ser executada e desafiador, né? Eu acho que eu sou apaixonada pela fisioterapia justamente por isso. Assim, é um leque tão extenso. Então, no Pilates eu posso fazer um trabalho muito clínico, um trabalho de muita mobilidade, ou de muito fortalecimento, ou um trabalho muito mental, de desafio. E na fisioterapia também, quando você está com um paciente ali 1 a 1, no atendimento individual, dependendo da necessidade dele, eu vou colocando aquilo que ele precisa. Então, é muito personalizado, é uma interação, uma empatia, sabe? Tipo, eu tô contigo, vamos, vem cá, me dá a mão, a gente vai caminhar junto. Então, acho que a minha paixão pela fisioterapia, eu acho que tá aí. De olhar cada ser humano como uma forma única, entender aquilo que ele precisa e juntos fazer com que faça sentido para ele aquilo que a gente está conquistando. Né? Você é apaixonada pelos seres humanos, né? Seres humanos, exatamente. É apaixonada pelos seres humanos. E assim, e eu venho trabalhando muito essa questão com eles, né? E em relação também a vencer a barreira do sedentarismo. Mostrando para eles que se você não faz nada e você passa a fazer 5 minutos 3 vezes por semana, o seu corpo já está sentindo isso. Você já está se adaptando, Falei com né? um paciente hoje, a gente prescreveu 2 vezes na semana, ele não está conseguindo. Ele, quando? Aí quando eu consegui as 2, eu falei, olha, vamos lá. Tudo bem, 2 é melhor que 1, mas 1 é melhor que 0. E aí, assim, já passou um mês inteiro e você não veio. Então, vamos fazer 1 é melhor que 0. E é isso. 30 minutos é melhor do que 40, 5 minutos é melhor que 0, 10 minutos é melhor que 5. Sempre tem algo que você possa fazer. Criar o hábito é você fazer 5 minutos todo dia. E aí você vai, poxa, tem aquele, que eu posso. O Guto Galamba, eu gosto muito do que ele faz, né, com os obesos, que realmente a pessoa que ela é mais obesa, ela chegar numa academia hoje, principalmente se vai numa academia no Rio de Janeiro, onde está todo mundo lá, malhado, sarado, pegando, né, fazendo o tal do crossfit. E ele chega ali, ele se sente mal, se sente constrangido. E não é o habitat natural dele. Né? E a pessoa ainda não tem o hábito de ir para academia. Então, ele costuma treinar, o que eu acho muito legal, que é o seguinte, se matricula na academia, veste a roupa, vai para academia, entra na academia, enche a sua garrafinha de água e vai embora. E a pessoa fala, mas para que eu vou até lá para encher minha garrafinha de água? Hábito. Então, você vai todo dia, enche a sua garrafinha e vai embora. Vai todo dia, enche a garrafinha e vai embora. Na segunda semana, você fica 5 minutos. Essa é uma exposição gradual, Sandra, viu? Exatamente. Igual a gente faz também na fisioterapia. Vamos expondo gradativamente aquilo que ele não está habituado a fazer ainda, aquilo que ele tem medo de fazer. Por exemplo, abaixar, agachar, né? Levantar o braço. Eu tive um caso com um paciente que chegou para mim, ele estava 2 anos com o ombro congelado, só o ombro esquerdo. Já tinha feito várias sessões de fisioterapia, terapia de choque, né, ondas, enfim. Um monte de coisa ele já tinha feito. E aí, na anamnese, eu perguntei... Aí ele me contou que aquilo já tinha 2 anos. E aí a pergunta que eu fiz é assim, o que aconteceu há 2 anos atrás que tirou muito você, assim, da sua normalidade, da sua zona de conforto, aquilo que mexeu muito com você, ele parou para pensar. Aí ele lembrou de um processo de uma ex-mulher, que ele já tinha pau, que ela... E ele foi contando, ele... Caraca, Aline, é isso. Aí fez sentido para ele, né? Ele falou, olha, eu fui para não sei quantos médicos, fui para tantos fisioterapeutas, fiz tal. Mas, assim, essa pergunta foi uma pergunta que me levou lá na causa do problema. E aí, hoje, ele está fazendo um treinamento funcional, porque ele gosta muito de correr, gostava de fazer academia, mas toda vez que ele fazia academia, ele estava tentando fazer academia, voltar para academia, ele estava forçando o ombro, porque a dor não tinha feito sentido ainda, ele não tinha dissolvido aquela sensação. Então, só de tornar consciente... travou, congelou, né? E ficou, né? O corpo escolheu aquilo para acontecer. Tem gente que tem gastrite, tem gente que tem tensão cervical, tem gente que tem travamento aqui, ó, dessa região, do masseter. Né?
uma disfunção, né, dessa articulação, que é a ATM, então é a DTM. E, assim, cada corpo vai reagir de alguma forma. A gente não tem controle sobre isso. Mas entender o motivo, gerenciar, fazer o que está no nosso controle é trazer para a consciência. E é isso que você faz muito também. O fato de trazer para a consciência já é o primeiro passo para o tratamento. Porque o cérebro gosta de lógica. E se você traz o paciente para lógica, o cérebro fala, opa, ali tem coisa que eu preciso aceitar, porque ela me convenceu com a lógica, né? Não, foi muito incrível, porque a gente estava lá no Pilates, eu fazia fisioterapia, fazia trabalho, levava ele pro Pilates. Aí, de repente, ele apoiou o braço esquerdo assim, ó. Aí eu, gostei desse descansar de braço. Ele, nossa, eu fiz. Ele ficou assim, sabe? E não estava nem acreditando, porque era um mecanismo que ele tinha evitado por anos. E ele estava conseguindo, assim, vive. Eu falo muito isso também. E o cérebro aprende a viver com aquela dor, né? E a gente, às vezes o cérebro, ele só sente a dor e um pouquinho de vida dentro da dor, né? A gente tem que ressignificar isso, mostrar para o cérebro que existe vida, que é o lazer, o esporte, a alimentação, contato com a natureza, existe tudo isso, né? O cara profissional, ou a mulher, né? Esposa, filho, mãe. E aí tem a dor também. É só um segmento da vida. Só que o que eu vejo, o que eu sinto é que o cara começa a viver a dor, né? A dor é a vida, isso acontece sabe? muito com paciente bipolar, e eu faço muito esse exercício com eles, porque eles acham que eles são bipolar, né? Então, eu sou bipolar. E, na verdade, você não é bipolar. Você tem a bipolaridade. Mas dentro dessa questão da bipolaridade, você é você. Você é um indivíduo, né, criado à imagem e semelhança de Deus e perfeito. Então, eu trago eles para essa realidade, e eu gosto muito de fazer uma brincadeirinha onde eu boto a vida deles assim na mesa, e aí como se eu desse uma pausa no controle remoto, e aí eu tiro a pessoa e faço ela olhar. Então, quando você olha de fora, fica muito mais fácil para você julgar o que acontece de verdade. E aí você consegue enxergar o que é comportamento, o que é temperamento, o que é personalidade e o que é doença. Então, você consegue delimitar. E quando você delimita, você consegue perceber que o temperamento, a personalidade, o comportamento, você consegue modificar. E no final sobra só a doença. Que aí você medica. Né? Então, é como se a gente pudesse olhar, sair de cena, sentar na primeira cadeira e olhar aconteceu. Porque é muito mais fácil eu criticar a tua vida do que eu observar a minha, né? Então, é muito engraçado. Você começa a observar e você fala, aí você acredita, é minha, né? Às vezes a pessoa olha a tua vida e ela sabe exatamente onde você... E às vezes é real mesmo. Tem uns que são críticos, mas quando a pessoa gosta de você, ela consegue enxergar exatamente onde você está errando. A gente brinca, né? Eu brinco com a minha amiga, eu falo, olha só, sou ótimo em resolver os seus problemas e você é ótimo em resolver os meus, só que a gente não consegue resolver os... Porque você sai. Na verdade, é exatamente isso. Você sai do problema e você olha. Então, quando você sai do problema e você faz o cérebro enxergar o que efetivamente está acontecendo, vem a lógica. Então, quando vem a lógica, dá o clique, que é a famosa virada de chave. Exatamente. Então, você faz a virada de chave e você consegue mudar. Por isso a educação em dor é tão importante, porque é esse clique que dá. É o clique. É a hora que ele olha de fora, é a hora que ele entende. E assim, e tem que trazer dados científicos, porque às vezes a gente só ouve falar e não sabe o que a ciência está mostrando. Olha, até então a ciência está mostrando isso. Então, assim, corredores. Não posso correr, meu joelho... Aí eu falo, tá, você sabe quem tem os melhores joelhos? São os corredores. Não são os que não correm e nem são os corredores de ponta. Não são os profissionais. Porque eles acabam realmente, porque o corpo não foi feito para aquilo. Desgasta, né? Ok. Né? A gente sabe que o atleta vai no limite, vai no seu limiar. Ele está ali batendo alta performance. Agora, você não quer performar para ganhar nada, né? Você só quer viver mais. Então, assim, vamos cuidar do seu joelho? É correndo. Mas eu posso, não sei o quê. Aí... Obesidade. Mas eu tô muito pesado porque eu tenho uma... Aí eu falo, olha, a chance de você se machucar... Aí eu vou lá na ciência. Então, isso tudo é educação e dor. A chance de um obeso se machucar é 10% a mais do que um não obeso. 10% é pouco para você abrir mão dessa atividade física e deixar de ser um obeso. Que vai te ajudar a emagrecer, né? Que é a mesma chance de um iniciante. O iniciante também vai com muita sede, né, ao pote. Então, em qualquer atividade física, o iniciante ele tem 10% de chance a mais de se machucar.
Ah, é só 10% a chance? Só 10%. E o obeso também, 10%. Então, assim, tá, você é obeso iniciante, juntou, tá bom, mas vamos pegar um acompanhamento. Já tô com 20%. Já tô com 20%. Mas a gente não vai se amedrontar e deixar os 80 passar, porque esses 80 não pode passar. Que é 80-20, é muita 80 coisa, 80-20 né? é bastante coisa. Então, como que a gente vai mitigar isso? Com um trabalho multidisciplinar, com orientação, com profissional especializado e vambora. Então, é isso Fortalecimento, né? Da Sim, musculatura que sustenta. Fortalecimento, exposição gradativa, né? Então, tudo isso, por isso que um profissional do lado, assim, é o que resolve. Eu estava aqui antes com a nutricionista, com a Samara Plentes, a gente estava conversando sobre essa questão, né? Que a gente era ciclista e é a dificuldade que a gente tem de pedalar. E eu lembro muito, na época que eu pedalava, que as pessoas me perguntavam, cara, como você consegue acordar 4 horas da manhã para pedalar? Eu falava assim, eu não penso. O despertador toca, eu levanto, né? E você cria um hábito. Sim. Então, hoje eu não consigo, porque eu preciso desse primeiro empurrão, da primeira semana levantando, porque vai, inclusive, regular o sono. Vou passar a dormir mais cedo, acordar mais cedo. Mas hoje me perguntam, como que você consegue malhar todo dia de manhã? É porque eu não penso. Tocou o despertador? Eu não penso. Eu sei que tocou o despertador, uma coisa chama rotina, hábito. Então, tocou o despertador, eu sei que eu preciso levantar, escovar o dente, botar a roupa, me arrumar, pegar minha água e ir pra academia. Então, assim, você não pensa, você consegue ir, né? Não precisa fazer nada, você não precisa estar motivado para fazer, né? A motivação, um dia você tá mais, outro dia você tá menos, outro dia é normal. A motivação vem com... Ela vai flutuar. Mas quando você cria uma rotina, cria um hábito, seu cérebro já fica mais tranquilo, que ele já sabe, não vou nem brigar, eu já sei. Eu não vou mais. Ele consegue, porque ele vai tentar. Porque a cama é muito mais gostosa de manhã do que você levantar pra malhar. Então o cérebro vai falar, você vai levantar, você tá doido, você tá gostosinho, deitadinho aí, debaixo desse cobertor, arzinho ligado. Você vai sair daí pra quê? Você tá louco pra ir lá suar, pegar peso, se cansar. Aí amanhã ele vai falar um pouco menos, depois um pouco menos, até que daqui a pouco ele se cala. Ele desiste. Porque já porque virou ele, na verdade, ele tá num processo de proteção, né? Ele tem medo que você levante daquele conforto e morra. Então ele fala, não, fica aqui tá dando certo, fica aqui tá melhor. E como ele gosta de rotina, meu cérebro gosta, porque ele acaba, aí faz um movimento ele contrário. Economiza energia, não vou mais brigar, eu sei que é isso aqui mesmo, vambora, levanta, vai. E também tem a estratégia de colocar roupa, separar roupa na noite anterior, né? Facilitar aquilo que você deseja e dificultar aquilo que você quer evitar. Então, é não comprar o doce. Tá com a água assim, tá com perto, a garrafinha perto. E é isso, para atividade física é a mesma coisa. Então, evitar aquilo que vai te dificultar e deixar bem perto aquilo que te facilita. E você não vai esperar a motivação chegar, né? Porque motivação é você ter um motivo para uma ação. Então, se você precisa emagrecer, se você quer estar com um corpo melhor para o verão, se você quer evitar a doença cardíaca, diabetes, né? Melhorar o quadro inflamatório, você precisa ter uma ação. E a ação levanta da cama e vai, né? Eu acho, Sandra, que a nossa experiência aqui, né, é muito rica. A gente precisa ficar nesse corpo e nesse planeta o mais tempo que a gente puder. Porque a gente não sabe o que tem do outro lado ainda, é melhor a gente ficar. É aqui que a gente aprende, que a gente interage. E eu acho que é isso. Então, o que a gente deseja, um motivo para a ação, é a gente envelhecer saudável, conseguir ter autonomia, ver os filhos, netos crescerem, né? Participar de experiências que a vida oferece pra gente. Eu tenho uma amiga que ela fala, eu malho para eu poder me limpar. É isso. Quando eu precisar me limpar sozinha, para eu calçar um sapato sozinha, essa é a função de eu fazer exercício físico. E tem uma métrica aí, mais ou menos, que assim, entre 45 e 50 anos, se a gente pensar os 90, chegando nos 90, a gente vai ter, com 90, metade da capacidade que a gente tem hoje. Que a gente tem 45, mais ou menos. Eu já passei um pouquinho. Então, eu passei um pouquinho. Mas pode ser 50, tudo bem. Então, a gente, nessa idade, a gente tem que fazer uma reserva de massa magra, uma reserva de cognição, uma reserva de capacidade cardiovascular. Para a gente chegar com 90 anos, conseguindo, mesmo que tendo a metade dessa reserva que a gente tem hoje, conseguir ter autonomia. Mas se você não fizer a reserva, vai chegar lá zerada, sem nada. É isso. Ou nem vai chegar. Ou nem vai chegar, porque a energia vital vai acabando, você não tem reserva, e aí você abrevia a vida, que é o que a gente não quer. Então, é isso que eu acho que é a grande missão da Pleno Corpo, né? A missão da minha empresa, a missão... o que eu vejo da fisioterapia. Fala um pouco aí, de onde encontro a Aline...
A gente... só a empresa? Fala um pouco onde a gente te encontra, Aline. Tá. Fala do teu @, né? E fala onde a gente te encontra. Tá. A Clínica Pleno Corpo fica localizada no Vogue Square, na Barra da Tijuca. A gente atende fisioterapia, reabilitação ortopédica, pós-trauma, pré e pós-cirúrgico. A gente faz trabalho de treinamento funcional, treinamento no Pilates, com mobilidade, alongamento. Fisioterapia terapêutica, né? Terapia integrativa. Ela criou uma nova fisioterapia, que é fisioterapia emocional. Com certeza. Essa abordagem biopsicossocial. Você encontra lá na Pleno Corpo, com certeza. E hoje a gente tem a fisioterapia pélvica também. Muito legal, justamente por causa disso. Essas reservas, né? A gente tem que chegar com 90 anos conseguindo caminhar, tossir, espirrar, controlar, né, a urina. É verdade. E a gente precisa construir essa demanda agora, né? Enfim, então tem a fisioterapia pélvica também. A gente faz trabalho de liberação miofascial, então para atletas. É um centro bem completo, é né? onde vocês me veem fazer pilates, é lá. Isso. Só que ela não quer mais me dar aula. A gente cuida do corpo, da mente, né? E do espírito, né? E do espírito, é verdade. Isso. Então, assim, mais uma vez, Aline, um prazer enorme estar aqui com você. A gente demorou tanto tempo para conseguir, né? Foi ótimo, amei. Mas, então, esse episódio foi um episódio muito legal, porque eu falo sempre isso para vocês, sobre essa questão do emocional, ele acabar imprimindo nas nossas células essa questão da dor emocional, e ela acaba virando uma dor física real. Né? Então não é dizer, não, eu sei que dói, né? Porque dói, né? Dói a dor emocional dói de verdade, né? A gente sabe que dói. Mesmo. Mas a gente sabe que se a gente melhora ali as questões emocionais, a gente consegue melhorar essa dor física, né? Sim, com certeza. E você vê muito isso lá, né? Sim. Tem uma paciente minha que ela tem 16 anos e ela chegou com uma escoliose. E eu fiz os testes e eu percebi que ela não tem escoliose. É um desvio postural emocional. E aí eu fui conversar. Ela não morava aqui no Brasil, ela é brasileira, mas ficou muito tempo fora. E ela precisou voltar. O pai abandonou a família, a mãe está passando uma situação. E toda vez que ela está com o pai, ela se apruma. Quando o pai se afasta, ela desalinha. E eu conversei com a avó, com a mãe, tudo, né? Para a gente trabalhar esse trabalho, né, integrativo, sistêmico, multifuncional. Familiar, né? Precisa. Mas é claro, então é claro isso, porque ela sente mesmo, ela não está fingindo, ela nem tem consciência daquilo. Eu tenho que arrumar, né? Eu tenho que fazer lógica, ajudar ela e a família a também trabalharem por uma outra vertente. Senão a gente vai ficar enxugando gelo. Agora, o corpo vai falar também e vai trabalhar as emoções dela. A emoção se aloja na carne. Já viu essa frase? Do Paulo Vieira. Ele pede para bater assim, a emoção se aloja na carne. E é verdade, quando a gente está em uma crise de pânico, por exemplo, como é que fica o batimento? Como é que fica a respiração? Né? Então, assim, as emoções vêm tudo para a parte física. Então, a gente vai usar a parte física para trabalhar as emoções também. É uma via de mão dupla. Se uma está ligada à outra, a outra está ligada a uma também. Mas a gente precisa desse trabalho multidisciplinar para poder essas dores melhorar. Então, questões miofaciais, tensões, principalmente região de trapézio, região lombar. Eu sentia muito essa dor, lembra? Muito, sabe de que sobrecarga, né? Depois que eu saí do hospital e que eu parei de ficar sentada ali, olhando a imagem e atenção direto, né? Melhorou, assim, absurdamente minhas dores. A respiração me dá muito indício de quando o paciente tem ansiedade, aquela respiração. E o externo é intocável. E aí tem um trabalho que eu faço que, inclusive, quem estiver em casa pode aprender. Faz bem para todo mundo. Que é assim, você vai sentir essa região do meio do peito, que é o externo, vai delimitar com a ponta do dedo, até aqui, até a clavícula, até a região lateral, perto do seio. E aí toda essa região central, você vai começar a fazer assim, ó. Fazer tapinhas, ó. Tapotar, com a ponta do dedo. Você vai ativar. Vai ativando. Isso vai relaxando, vai trabalhando esse centro, que é um chácara também, e é centro das emoções. O externo está muito ligado às emoções, até por causa da respiração, por causa coração, coração. E aí você faz 2, 3 minutinhos e vai batendo. Não fica com medo, não, vai batendo.
E tem gente que, assim, extremamente doer. Eu mal consigo, eu tenho que fazer só um movimento circular. Que não consegue com dor aqui? Dor, super sensível. E aí você vê que é uma pessoa muito mais ligada a essa parte emocional muito mais sensível emocionalmente, né? Então, fica a dica, façam em casa e depois conta. Aproveita, vai e escreve aqui, né, no podcast. Comenta, escreve aqui embaixo no comentário e comenta se o exercíciozinho aliviou. Se o externo... Se dói demais em você, se dói mais, se dói menos. Meu não tá doendo, aí, não. Ó, tô com a emoção resolvida. Observa depois como é que tá a respiração antes e depois do exercício. Faz esse movimento de tapotagem e aí para e sente a respiração. Sandra, em algumas pessoas que têm essa tensão, principalmente em região superior do tronco, isso aqui expande, abre e aí a respiração flui melhor. E só isso faz com que a gente abaixe ali o tônus basal e entre num estado de flow, de mais relaxamento. E por isso que a respiração é tão importante, né? Hoje em dia trabalha-se muito a respiração. Você tem aula de respiração, né? Não só a yoga, mas toda essa parte para trabalhar o emocional, trabalhando a respiração. Então, quando a gente fala aquele respira e não pira, né? Inspira, expira e não pira. Isso fala muito sobre essa questão emocional. Sim. Porque quando você começa, vamos supor, você falou aqui do ataque de pânico, né? Então, quando a gente tem um ataque de pânico, como é que o corpo reage? O corpo reage ao pânico. Então, acelera batimento, aumenta a respiração, incursão respiratória, né? O coração vai ali batendo mais forte, você começa a respirar cada vez mais forte, você começa a ficar sudoreico. Então, você está tendo um ataque de pânico. Simula até uma coisa cardíaca. Então, as pessoas têm medo de morrer. Coisa boa que eu tenho para falar para você é que ninguém nunca morreu de ataque de pânico. Que maravilha. Então, na verdade, se você nesse momento, é só a sensação. Se você nesse momento você começa a controlar a tua respiração, né? E aí você faz uma respiração mais lenta, que é aquela respira em 4, prende 4, solta 4. O corpo para, a mente para e pergunta: mas que raio é esse? O cara estava mega estressado, o que aconteceu? Ele está mais calmo agora? Então, ele vai se acalmando e ele vai trazendo essa calma para a tua vida, né? Sim. Ele vai se normalizando ali com o que ele sabe fazer, que é vendo como o corpo está se comportando. Então, se o corpo está se comportando de uma maneira mais calma, é sinal que é para eu me acalmar também. E a respiração faz isso, né? Ela te liga a você mesmo, né? Porque a gente, né? É uma conexão, né? A gente dissocia, e aí por isso até vem o pânico, né? Você se dissocia bastante, inclusive como ninguém nunca morreu e você acha que vai morrer, a realidade, né, do que a gente cria ali, se dissocia. E a respiração faz esse reencontro. A respiração é a primeira coisa que a gente faz e a última na vida, né? Então, assim, entre a primeira respiração e a última, tem só a vida inteira, né? Então, é ali que a gente se encontra, se reencontra. Por isso que também no Pilates a gente trabalha, um dos pilares é a respiração, sincronizar a respiração, manter o ritmo, o fluido, controlar o movimento. Na verdade, o movimento acompanha a respiração e não a respiração acompanha o movimento. Então, né, quem manda é a respiração. E aí, esse trabalho no Pilates também trabalha muito corpo e mente. Por isso que o trabalho no Pilates também é físico, assim como a yoga, e cognitivo. Então, eu tenho várias alunas que, inclusive, são marombeiras e tal, e pegam muita força, tem um corpo muito slim, você fala, não precisa. Mas elas falam assim, Aline, eu saio daqui tipo outra. Alinhada, né? Alinhada. Eu saio daqui conectada comigo mesma, por causa desse trabalho de... O trabalho em grupo também faz isso, né? O trabalho em grupo faz com que você... nós somos seres relacionais, né? A gente, na época das cavernas, a gente vivia em comunidade. Então, a gente aprendeu a viver em comunidade, né? Você se sente seguro porque você está em grupo e, ao mesmo tempo, você equilibra com a autonomia. Porque não é alguém ali olhando para você o tempo inteiro. A gente vai estar olhando. Mas a pessoa sabe que ela é responsável por realizar o movimento. Então, ela se conecta a ela mesma para poder acertar e reproduzir aquilo que foi pedido, apesar de alguém estar ali olhando e ela traz isso para ela. Isso é muito importante. E a academia, assim, diminua seu preconceito com a academia. Porque a academia tem 2 benefícios muito grandes. Primeiro, a questão física,
indiscutível, né? O quanto que é importante para a regulação de humor, para a saúde mesmo do corpo, da célula, da mente, do espírito, de tudo. E a parte relacional. Porque é um ambiente onde quem está ali está querendo a mesma coisa que você. Sim. Então, é mais fácil para as pessoas que têm dificuldade de socializar. Muitas das vezes é mais fácil socializar ali na academia, né? O que eu costumo falar, Sandra, assim, ó, cada ser humano, cada ser humaninho tem um gosto, né? É único, vai ter preferências, né? Então, eu costumo falar, assim, no Pilates eu encontro muita gente que não gosta do ambiente de academia, que não se sente bem, realmente. Ou é o barulho, ou é a quantidade de pessoas, ou é o espaço que é muito amplo, gosta de uma coisa mais intimista, enfim. E tá tudo bem. O que é importante é que essa pessoa, ela escolha o melhor ambiente para ela. O exercício físico que faça mais sentido. Ah, mas eu não gosto de nada. Então escolhe o menos pior. Não importa. Ou melhor ou menos pior. Mas, assim, é indiscutível. Massa magra é ouro. A gente precisa guardar agora. Massa magra vai salvar a gente usar no futuro. Né? Então, não dá mais para perder tempo. E eu sempre falo, olha, hoje é melhor do que amanhã. Começa hoje. Ah, mas eu nunca fiz. Tem esse discurso, né? Essa semana eu peguei um paciente novo, chegou na clínica. Eu nunca fiz. Eu falei, eu sei, mas tudo bem. Antes agora do que nunca, né? Hoje é melhor do que amanhã ou depois. Então, vamos começar hoje. O que passou, passou. Vamos agora, né? Eu gosto daquela frase que fala, daqui a um ano você vai se arrepender de não ter começado hoje, né? Sim, exatamente. E é isso. Então, atividade física, qual é a melhor? Eu gosto muito do Pilates, eu treino musculação, eu gosto de corrida, eu gosto de esporte de forma geral. Então, eu sou suspeita, eu vou falar. Mas o que eu falo para meus pacientes? Cara, escolha o menos pior. O menos pior. Aliás, eu acho mais que escolha aquele que te dê prazer. Sim. Porque tem gente que não se adapta à academia. Ok, vai caminhar na praça, né? Vai dar uma volta numa rua tranquila, uma rua arborizada, permita, vai olhar para a natureza. Tira o preconceito, né? Se permita, experimenta, vai ter experimenta. Porque, assim, não é dizer para você, e eu duvido que ela vai dizer isso, que ela levanta da cama mega motivada para malhar. Você consegue levantar todo da cama? Dia, eu converso com milhões de pessoas super marombeiras e a pessoa não levanta da cama mega motivado para malhar. Mas ela levanta da cama, porque ela sabe que ela tem que levantar da cama. É uma decisão. E aí depois eu decidi, é bom, né? E depois a gente nunca se arrepende, né? Nunca é incrível. Se arrepende, como nunca se arrepende. Mas é uma decisão. Porque a sensação pós, a liberação das endorfinas e você sentir aquele prazer, né? Aquele prazer pós-malhação. O dia fica totalmente diferente. O dia fica mais bonito, né? Fica. E eu gosto disso. Eu gosto de acordar e malhar. Eu já não tenho energia para malhar de noite. Sim. Quando eu era mais nova, eu gostava, porque era quando a academia estava cheia, né? E estava todo mundo lá, aquela coisa toda. E também a gente estudava de manhã, então só sobrava o horário da tarde. É a mesma ideia, né, Sandra? Assim, disse, cara, 0 é melhor, 1 é melhor que 0. A noite é melhor do que não fazer. Mas a noite não tem alguns benefícios de ser de manhã, né? Pelo ciclo circadiano. Você regula mais. Você regula, Depois você vai ter. Senão, tem gente que dorme muito tarde porque fez uma atividade de alta intensidade à noite. Mas se você só pode à noite. Mas se só pode à noite, é à noite. Então, às vezes, a pessoa acorda muito cedo para trabalhar, se desloca muito para o trabalho, né? Cada um tem uma realidade, mas vamos procurar um momentinho para cuidar. Começa com um dia na semana. Eu falo outra coisa 5 assim, minutos. A gente dá conta de tanta gente, tanta coisa, né? Eu falo assim, cara, inclua você na sua agenda. Por que você está se tirando da agenda, né? Inclua você tem também. que dar conta de todo mundo e você não dá conta de você. Quando você quebra, quando você para, tudo ao entorno cai. Os pratinhos que a gente está tentando equilibrar são vários. Se eu não tiver firme ali, vai parar. Os pratinhos vão cair tudo ao mesmo tempo. E aí você vê todos os pilares. Saúde, profissional, pessoal, família. Emocional. Tudo. Hábito para estudar. Tudo vai caindo. Então, igual a história do avião, que a gente precisa colocar a máscara primeiro na gente. E depois a gente auxilia. Então, porque a gente precisa se você não parar por vontade própria, o seu corpo vai te parar. Sim. Então não adianta. Se você não escolher cuidar de você e se priorizar,
É isso. O seu corpo vai te parar. E aí a dor vem. Ele vai e te botar doente, ele vai te botar com ataque cardíaco, ele vai te botar com alguma coisa que vai fazer presta você atenção. parar e descansar e começar a se exercitar, né? Não tem jeito, ele grita. Por isso que a dor é nossa amiga. Ela é responsável pelas nossas maiores transformações. Modificações de hábito. Eu também acho que a dor, ela tem esse poder de modificação, né? Até mesmo a dor emocional. Porque se você tá... E aí a gente vai ver um padrão comportamental, né? De muitas mulheres e de muitos homens também. De você buscar os relacionamentos que te machucam. Você buscar os relacionamentos que te trazem dor. E você começa a achar que aquilo é o normal. Então você aprende a aceitar migalha. Você aprende a aceitar um relacionamento incompleto. E aquilo passa a ser normal para você. E você vai repetindo esse padrão. Então, a partir do momento que você reconhece esse padrão e você escolhe mudar esse padrão, a vida muda. E fica mais bonita, fica mais colorida, né? Sim. Eu tenho pegado muito isso lá no nosso grupo, né? A gente já está ali com mais de quase 400 entre pacientes e familiares de paciente bipolar. E quando você começa a trabalhar essa questão do exercício, trabalhar essa questão do emocional, você vê as pessoas mudando. E elas mesmo, é engraçado que elas mesmas não se reconhecem nesse novo ser humano que está habitando dentro delas, né? Isso dá um prazer muito grande. Isso é muito gratificante. É incrível. Acho que é uma das coisas mais gratificantes do mundo, que deve ser mais ou menos o que você sente. Exatamente. Quando o paciente sente chega ali com aquela dor crônica, dor, e você consegue alinhar ali e a dor diminuir, né? E às vezes eles têm um objetivo para além do que eles estavam antes. Então, eu tenho uma amiga que já era minha amiga e depois ela se machucou, ela teve uma fratura e ela veio tratar comigo. E aí agora ela nunca correu, mas ela tratou a fratura, foi tíbia e fíbula, né, da perna, 2 ossos quebraram. E ela falou, amiga, agora eu quero correr. Vamos correr. Olha que incrível, sabe né? que eu tô doida pra voltar pra correr também? Vamos correr. Quero e eu correr. fico brincando com ela. Quando é que a gente vai correr? Vamos correr. E ela dá uns trotezinhos e o marido fala, meu Deus, fica aqui. Você tá inventando. Vai quebrar a perna. Eu falei, não, essa perna não vai quebrar mais. Ela tá continuando um monte de placa. Ela tá mais forte ainda, né? Eu falei, pode quebrar a outra. Essa fica tranquila. Ela fica morre de rir. Minha fisioterapeuta falou que eu não vou quebrar mais essa perna. Você sabe que eu desenvolvi uma hérnia de disco, eu já tinha, né? Eu buscando exames anteriores, eu já tinha essa hérnia lá em 2014, 16, sei lá. Mas ela agora fez uma extrusão mesmo. E por falta de sustentabilidade do glúteo médio, aquela velha coisa que eu sempre soube que eu tinha que trabalhar glúteo médio. Então, eu agora tô numa debilidade, menina. Tá difícil. Pra corrida. Tá pra tudo, né? Agora eu tô malhando, eu vou pra academia, todos os meus... Graças a Deus, eu sou aluna do Fábio Tostes. E ele faz todos os exercícios adaptados para mim, né? Então, dificilmente eu faço a aula que todo mundo faz. A minha aula é sempre uma aula diferente, poupando ali a lombar e fortalecendo o glúteo médio e abdômen. O importante é isso, é fazer o máximo que você consegue dentro das limitações, se manter mais ativa possível. A Cortella que tem essa frase, né? Fazer o melhor que você pode enquanto você não pode fazer melhor ainda, né? Exatamente, eu adoro essa frase. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é uma mensagem muito bacana que você trouxe. Essa questão do prazer, né? De se cuidar, de enxergar que nós só somos autorizados a viver nesse planeta graças ao corpo que a gente habita. Exatamente. Porque sem esse corpo nós não somos autorizados a viver nesse planeta, então a gente precisa dele. E quanto mais você quiser viver por aqui, mais você vai ter que cuidar desse corpo, né? É isso. E aí a gente pode aonde mesmo? Lá na Pleno Corpo? Isso aí. A Clínica Pleno Corpo fica no Vogue Square 204. Façam contato. Meu Instagram, Aline Pires Físio. Lá tem o contato também da clínica e aí a gente pode trocar essa figurinha aí. E qualquer coisa, escreve aqui embaixo que a gente manda para você o endereço, manda para você o telefone, o contato, o Instagram da Aline para poder divulgar, né? Então, Aline, um prazer enorme. Adorei. Obrigada estar com você aqui. Adorei. Tanto tempo que a gente estava esperando esse encontro. Quero mais. Vamos fazer mais. Então, um prazer de verdade aqui. A gente queria agradecer também a empada da casa. É uma delícia, gente. É gostoso de verdade. Eu não estou aqui fazendo só merchan, não. É porque eu gostei. Se eu não gostasse, eu também falava. Com certeza.
certeza. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa comentário, curte, porque quanto mais vocês interagem com a nossa página, quanto mais você compartilha, mais o YouTube entende que é um conteúdo legal e entrega para mais pessoas um conteúdo tão importante como esse, que precisa chegar a milhares de pessoas. Então, muito obrigada. Eu sou a Sandra Ciraldo e esse aqui é o Vivenciando o Lado B.